Olá, gente. Meu nome é Letícia. Hoje eu vou ser a professora de biologia de vocês. E a gente vai entender um pouco mais sobre o desenvolvimento embrionário dos animais, ou começar a entender, né? A gente vai falar bastante sobre os tipos de ovos e os tipos de segmentação que ocorrem nesse processo. O que é embriologia e o que é embriogênese, né? A embriologia é um ramo da biologia em que se aborda o período embrionário dos animais, né? E também os processos anteriores e posteriores, como o período fetal e a fecundação. Então, ele vai desde a produção dos gametas até o nascimento. Entretanto, na aula de hoje, né, a gente vai abordar só sobre os tipos de ovos e os tipos de segmentação, né? Então, vou falar um pouco da segmentação, como ela ocorre, para que vocês entendam esses tipos de ovos e de segmentações. A embriogênese, que é ainda mais focada no desenvolvimento, no processo, né, de desenvolvimento desses embriões. Aqui vamos conhecer os seus aspectos básicos, já que varia muito nos diversos grupos de animais, embora em todos eles é possível esse processo, né, distinguir as três etapas desse processo, que é a segmentação, a gastrulação e a organogênese, né, que é onde a gente vê o principal. Então, após a fecundação é onde ocorre a segmentação. A segmentação é o quê? A gente tem a parte feminina, a parte masculina, o ovócito, o espermatozoide, uma célula N, outra célula N, e elas vão se unir, né? Aqui no exemplo humano, a gente vê cada um tem 23 pares, né, de cromossômicos, e aí eles vão se unir, formando os 46 pares, né, que é onde tem a informação genética, né, o DNA, e isso vai dar origem ao zigoto. Depois, quando o zigoto começar a fazer as clivagens, que é essas divisões mitóticas, importante lembrar que é mitose aqui, é que a gente dá início à segmentação. Quando ele começa o processo de clivagem, o nome disso é segmentação. Aí, do zigoto, então, a gente vai para as clivagens, aí a primeira etapa aqui vai ser a mórula e, por último, o blastocisto. Isso dentro da segmentação. Um tema importante de se saber aqui, no caso, é o vitelo, que o que é esse vitelo, né? Ele vai determinar muitas coisas aqui. Ele é uma reserva de nutrientes, pode ter carboidratos, gorduras e proteínas para originar esse novo ser, né? Ele é um material inerte metabolicamente e ele acaba dificultando a segmentação. O que ele significa ser inerte, né, metabolicamente? Ele não tem metabolismo, ele não vai fazer nada, ele só vai estar ali para nutrir, então ele não vai corroborar com essas clivagens, né? E isso acaba dificultando a segmentação, porque é uma parte que vai estar parada ali, ocupando espaço. Mas é claro que ajuda, já que o embrião necessita daquilo para se desenvolver. Então, aqui, ó, a clivagem consiste em repetidas divisões e o aumento do número dessas células, né? Aumenta o número dessas células. E aqui elas são denominadas de blastômeros, cada célula dessas, essas bolinhas rosinhas. Que a gente vê também um exemplo, eu vou falar agora, é um exemplo humano, eu tô falando de humanos, que tem a zona pelúcida, o segundo polócito, os blastômeros dentro, e a gente vai acompanhar aqui. Elas tornam-se menores a cada divisão. Então, não vai aumentar a quantidade de célula, né, a quantidade de blastômeros, mas não vai aumentar em tamanho. Então, elas se tornam menores. Após o estágio de 8 células, os blastômeros alinham-se uns contra os outros, né? E se compactam. Então, essa fase aqui, essa parte vai ser chamada de compactação. A gente vê bem aqui, ó, tudo bem compactado, né? Compactinho é bom. Quando já existem de 12 a 32 blastômeros, existe o conceito que é chamado de mórula. Então, aqui a gente vê que a mórula aqui formada, né? Que já compactou, ficou todo mundo junto. Esses blastômeros estão bem unidos. Isso em verde aqui é a zona pelúcida. Por isso que ele não cresce, ele só aumenta o número de células, porque essa zona pelúcida não deixa com que ele ultrapasse esse limite. Quando a mórula chega ao útero, geralmente após o quinto a sétimo dia de fecundação, inicia-se o estágio de blastocisto, que consiste no embrião composto por aproximadamente 150 células. Este é o estágio
de desenvolvimento do embrião em que ocorre sua implantação na parede do útero materno, no tecido endometrial. Lembrando que estamos falando aqui de humanos. Então, aqui, dessa mórula, a gente vai formar o blastocisto inicial. Por quê? A zona pelúcida ela vai começar a degenerar e essas células vão começar a ir para a periferia, né, do óvulo. Aqui a gente vê o embrioblasto, que é a massa celular interna, uma massa de células. A zona pelúcida está se degenerando. A blastocele, que é esse espaço aqui. E o trofoblasto, que é essas células aqui na zona periférica. Então, resumindo, as divisões mitóticas iniciais da célula ovo, né? Mitóticas, guardem isso, constituem um processo chamado de segmentação ou clivagem e originam células chamadas blastômeros, blastos de germes e meros de parte. Que parece o quê? Uma esfera maciça de blastômeros e é chamada de mórula. Do latim, mórula, diminutivo de amora, que é o frutinho aqui silvestre que acho que vocês todos devem conhecer. Aqui é uma imagem de microscópio, né? A gente vê o zigoto, as diversas clivagens, até a formação da mórula, que eles ficam compactos. Aqui a gente já vê eles mais redondinhos, aqui eles ficaram compactos, a formação da mórula e da blastocele posteriormente. Dá pra ver aqui, igualzinho, ó, compactando, virou a mórula, o blastocisto, e é isso. A gente vai entrar nos tipos de ovos, né? E apesar de toda a diversidade de animais que existe, né, no nosso planeta, a gente tem somente 4 tipos de ovos. E eles são classificados pela quantidade do vitel. Por isso que era importante vocês gravarem o que era o vitel, que é aqueles nutrientes que esse ser vai necessitar para se desenvolver e virar um ser adulto, né? Então, vai ser classificado sempre de acordo com o vitelo. Aqui a gente vê um exemplo de segmentação total igual de um ouriço do mar. Já a gente voltou nessa imagem para a gente entender direitinho. Oligolesto, que é importante a etimologia da palavra, que ela diz muita coisa. Esse lesto sempre vai ser, aqui o lectus, sempre será de vitelo. E aqui a parte inicial da palavra vai dizer a característica, né? Que é pouco vitelo. Também é chamado de homolesto ou isolesto. Homo ou iso porque é igual. Ele possui pouco vitelo e é distribuído de forma uniforme. Isso aqui tem mais a ver, essa parte homo e iso igual, com a segmentação, já vocês vão entender. Possui pouco vitelo distribuído de forma uniforme no citoplasma e sua segmentação é total ou holoblástica, holos todo e blastos germe. É igual, pois origina uma mórula com blastômeros de tamanho aproximadamente iguais. Então, aqui, o que a gente tem que guardar? Que ele possui pouco vitelo e ele está distribuído de forma bem uniforme no citoplasma desse ovo. E, na sua segmentação, os seus blastômeros terão tamanhos bem aproximados, serão bem parecidos. É também ovo de quase todos os mamíferos, mas, neste caso, o vitelo está praticamente ausente. Por isso, o ovo dos mamíferos é chamado de alécito. Ou seja, o A, né, quando ele vem no início dessas palavras na biologia, geralmente, pode ser em outras áreas do conhecimento, ele é chamado de alécito, porque ele não tem. E a gente vai entender melhor sobre isso para frente. Em muitos invertebrados marinhos, como esponjas, corais, estrelas do mar, e em quase todos os mamíferos, é encontrado esse tipo de ovo. Aqui a gente vai falar sobre o ovo heterolesto. Hétero vem de diferente. Você fala assim, você é hétero ou você não é hétero. Aí, porque uma mulher gosta de um homem, eles são diferentes, então hétero. Vocês lembrarem aí. Então, ele apresenta uma quantidade de vitelo intermediária entre a dos ovos oligolestos e telolestos, então ele está ali no meio termo desses dois ovos. O oligolesto que a gente acabou de aprender, que é o que tem pouquíssimo, aqui ó, possui pouco vitelo, e o telolesto, que aí vai ser um que a gente vai aprender que tem bastante vitelo. Então ele está nesse meio termo. Daí existem outros dois nomes para ele, que é o mesolesto ou mediolesto. Ele tem esse vitelo, né, mais concentrado em um dos polos.
Porque existem dois polos aqui, o polo vegetativo e o polo animal, que é onde fica o núcleo. O polo animal é sempre onde está o núcleo. A segmentação aqui, ela é total e desigual, pois a região superior, né, no polo animal, por ter menos vitelos, divide-se mais rapidamente e produz células menores. Então aqui a gente pode ver, ó, a parte de cima, que é onde está o núcleo, ela se divide bem mais rapidamente porque não possui vitelo. Aqui tem bastante vitelo. E produz então células menores, já que toda hora está se dividindo. Que aqui é o micros pequeno e meros de parte. Aqui vai ser macromos, né? Macros de grande e meros novamente de parte. E abaixo serão os macrômetros, porque eles têm uma diferença de tamanho aqui. Aqui a gente vê uma clivagem de um anfíbio. Aqui, ó, é mais comum em ovo de anfíbio, de alguns peixes e alguns invertebrados. A maioria dos moluscos, poliquetas e plateumintos. Voltando nessa imagem, para lembrar vocês como é igualzinho, que eu esqueci de passar, fotos de uma segmentação total do ouriço do mar. A gente vê como as células aqui, os blastômeros, têm tamanhos parecidos, ó. Obviamente não são exatamente iguais, não são perfeitos, mas eles têm tamanho extremamente parecido. E aqui a gente vê como é completamente diferente. A parte de baixo, do polo vegetativo, ela é bem maior do que a do polo animal, né? Aqui já no ovo telolesto, telendi completo, também chamado de megalesto, mega de grande, então bastante, né? O núcleo e o citoplasma formam um pequeno disco sobre uma quantidade enorme de vitelo. Nesse caso, também pode ser chamado de gema. Então, só lembrar do ovo da galinha. Que ocupa quase todo o volume da célula e está completamente separado do citoplasma. A segmentação, no caso, é meroblástica, meros de parte, né? Ou parcial e discoidal, porque forma um discozinho e é parcial da célula. Pois ocorre apenas no polo animal e de forma um pequeno disco de célula. Acabei de dizer que pode se chamar cicatrícula, que é encravado na gema. Aqui a gente vê fotos de uma segmentação parcial discoidal de um peixe. O ovo é bem comum em répteis, aves, moluscos, cefalópodes, polvo e lula, né, dos cefalópodes, mamíferos ovíparos, ornitorrinco, equidnata, os ovíparos, se vocês lembram, aqueles que desenvolvem o ovo fora do corpo da mãe, e da maioria dos peixes. O último tipo de ovo, é o centrolesto. O vitelo ocupa a região central da célula, então o vitelo está aqui, e não se divide. O que significa? O núcleo aqui que vai se dividir, nessa imagem a gente vê o vitelo aqui, esse pontinho preto, o núcleo. Então, esses núcleos vão se dividir, vão ficar aqui dispersos nessa célula, e por fim, elas vão migrar para a região periférica dessa célula, seguindo-se a divisão do citoplasma. A segmentação aqui nesse caso, ela é meroblástica e superficial, porque os núcleos migram para a periferia, são envolvidos pela membrana plasmática, né? Por isso, superficial. É o ovo da maioria dos artrópodes, no caso dos insetos que vocês conhecem. Aqui de uma forma bem didática, para vocês verem, o ovo isolesto, com pouco vitelo, bem disperso nesse ovo. Aqui a gente vê os grãos de vitelo, o núcleo aqui no meio, ou em alguma parte, né, fica o núcleo. Comum aqui nesses animaizinhos. Sim, estrela do mar é um animal, tem gente que pensa que não é, até hoje. É engraçado isso, mas é raro. Heterolesto. Aqui, os grãos de vitelo ficam mais no polo vegetativo, o polo animal fica mais separado, mas também é um meio termo, não tem tanto, mas não tem pouco. A gente vê em alguns peixes, outros anfíbios. O telolesto é aquela da gema, que fica bastante vitelo aqui concentrado, e no disco germinativo fica o núcleo, como nas aves, nos répteis, que são exemplos de bichinhos, né, gente? O centrolesto. A gente vê o núcleo mais no meio, no centro, né? E os grãos de vitelo não, todos assim unidos, né, aqui no centro, né? Exemplo são os insetos, né? Os artrópodes. Novamente aqui de uma forma mais didática, o holoblástico igual, vocês têm que lembrar do nomezinho também, aqui, ó. E eles
sempre um junto com o outro, né? Se é o loblástico igual, o ovo vai ser isoléstico. Se for o loblástico desigual, vai ser isoléstico assim pro seguinte. Ele se dividindo aqui, ó, bem igualzinho, as células têm um tamanho bem parecido. Já aqui na desigual, as células acima aqui no vegetativo se dividem bem mais, no caso tem um tamanho bem diferente. Por isso desigual. Discoidal, porque formam um disco aqui em cima, um disco germinativo. Lembra das aves, que aqui fica a gema bastante. A meroblástica superficial, que no caso o núcleo fica aqui no meio, e aí ele depois vai se dividindo, né? Só o núcleo que se divide aqui, não o blastômero inteiro. E daí, então, que vai formar esses blastômeros aqui. A primeira são só os núcleos, aí os blastômeros na zona periférica. Mais comum em artrópodes. Então, dado isso, a gente vai falar agora sobre o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Nos ovos de répteis e das aves, forma-se um pequeno animal semelhante ao adulto, que nem nós humanos, que a gente vai falar aqui dos mamíferos. Para sua formação, né, é necessária uma quantidade muito grande de vitelo. Por isso que a gema tem, né, tem bastante aqui, bastante vitelo. Nos ovos de mamíferos também é formado por um filhote. Então a gente precisa também de bastante vitelo. Só que aqui a nutrição acontece de uma forma diferente, né? A gente precisa de bastante nutrição. No caso, animais que se desenvolvem, né, de forma que parece um pequeno animal semelhante ao adulto necessitam de muita nutrição. Então, nos ovos de mamíferos também é formado um filhote semelhante ao adulto, mas não há necessidade de grande quantidade de vitelo, pois o embrião começa desde cedo a receber alimentos diretamente da mãe. Então, ele precisa de bastante nutrição, só que vem direto da mãe, né? Via placenta. Dizemos que nos répteis, nas aves e nos mamíferos ocorre um desenvolvimento direto porque não há fase larval. Então, basicamente é isso. O conceito de desenvolvimento direto é porque não possui a fase larval. Ela já é um animal, um pequeno filhote, parecido, semelhante, né, ao animal adulto. O desenvolvimento direto ocorre também na maioria de peixes, né? Desenvolvimento direto e indireto ainda. A gente vai falar agora sobre o indireto, que vai ter a fase larval. Os ovos com quantidade de vitelo inferior à existente nos ovos de répteis e aves e cujo embrião não recebe diretamente da mãe, ou seja, não vivíparos, como eu disse antes, vivíparos, eles o ovo, esse ser, vai nascer de um ovo fora do corpo dessa mãe, né? Costumam-se formar filhotes com estrutura mais simples, as larvas, né? Que para formá-las não é necessária uma quantidade de vitelo tão grande quanto para formar um filhote semelhante ao adulto. Aí aqui a gente tem um exemplo da mosca, que a mosca adulta põe os ovos e aí ela passa por todos os estágios de larva, tendo que se alimentar e tudo mais sozinha, e aí vai para o estágio de pupa até se tornar, maturar e se tornar um indivíduo adulto, né? Uma mosca adulta. A larva ela é capaz de se locomover, de capturar e armazenar quantidade suficiente de alimento para transformar um animal em adulto. Essa transformação é chamada de metamorfose. Então, aqui, a larva ela tem que se virar, não é igual, por exemplo, um bebê humano que fica alimentado o tempo todo pela mãe, só vivendo ali dentro, na boa vida. Ela tem que ir atrás. Essa transformação é chamada de metamorfose. Meta de além de e morfe de forma. E ocorre com muitos invertebrados e com os anfíbios, sapos, rãs, salamandras. Nesse caso, a larva dos sapos, rãs e pererecas, enfim, é chamada de girino, que a gente pode ver vários girinos, que nada com auxílio de cauda e respira por meio de brânquias. Esse tipo de desenvolvimento que forma larvas é chamado de desenvolvimento indireto. Então, aqui a gente pode ver girinos de 5 milímetros de comprimento, outros sem membro, aqui ainda sem membro, né? Depois começa a aparecer o membro, então ela é fora da mãe. E aqui a gente considera o estágio larval, né? Que já não é, ele já não é, não cresce dessa forma, já com todas as perninhas e tudo mais, e ainda é no meio aquático. Na maioria dos insetos, ocorre uma metamorfose bem característica. Nas borboletas, por exemplo, o ovo produz uma lagarta que se alimenta de folhas e vegetais, né? Que após semanas ela tece um casulo, aqui, ó. Aqui tem o ovo, que vai se tornar uma lagarta.
Depois vai tecer a própria pulpa, então aqui ela teve que só fazer isso, não tem presença da mãe. E, enfim, a pulpa da borboleta é chamada de crisálida, né? Pulpa significa boneca, menina. E na fase de pulpa, o inseto utiliza o alimento obtido na fase larval. Então aqui ele já tem que ter adquirido todos os nutrientes, todos os alimentos, para ficar na pulpa, para se desenvolver e se tornar um ímago, que é um animal adulto que se alimenta do néctar das flores, né? Até se tornar a borboleta. Agora a gente vai treinar um pouquinho, né? E aí eu vou ler e vou dar um minutinho para vocês pensarem que vocês podem também parar a aula. E é isso, vocês podem dar pausa. Complete o texto com as palavras propostas nas alternativas. A primeira fase do desenvolvimento embrionário dos mamíferos, ou seja, o ovo, é a fase de onde no zigoto, né? Onde no zigoto ocorrem consecutivas nananã. E em que as células filhas dividem entre si o vitelo da célula mãe. O nome das células que resultam das primeiras divisões do embrião são os blastômeros. O zigoto é transformado em uma massa compacta de células chamada de tananã, que passa a envolver uma cavidade interna cheia de líquido, passando a ser denominada de tananã. Aí assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de palavras que completam o texto assim. Pensem aí. Tá facinho demais. Lembrando que pode pausar. Enfim, a resposta correta aqui é a letra E. A primeira fase de desenvolvimento embrionário dos mamíferos, ou seja, o ovo. Ovo em mamíferos são megalécitos? Não são. São oligolécitos, né? Que eles têm menos fitelo. É a fase de... A gente estudou só segmentação, então tá bem simples. Segmentação. Onde no zigoto ocorrem consecutivas... Eu falei isso várias vezes. Mitose. Mitose, não confundam com meiose. Aqui ocorre uma mitose. O nome das células que resultam das primeiras divisões do embrião são os blastômeros, né? O zigoto é transformado em uma massa compacta de células chamada, que tem um nome que parece amora, mórula, que passa a envolver uma cavidade interna cheia de líquido, passando a ser denominada de, a gente não falou de gástrula aqui, a gente falou até a blástula. Então, próxima corrigida, letra E. As figuras ilustram o estágio de desenvolvimento inicial de um anfioto e um anfíbio. Aí vocês veem aqui a imagem, né? Aqui estão todos os blastômeros iguais. Aqui os blastômeros de cima estão se dividindo em tamanhos menores e os de baixo em tamanhos maiores. E a diferença entre os dois processos deve-se a... Vou aguardar. A resposta correta aqui é a letra C. A quantidade de distribuição do vitelo presente no citoplasma da célula ovo. Porque os outros falam a resistência maior ou menor da membrana que reveste a célula ovo. Nem foi isso que a gente falou. A ocorrência de divisões mitóticas em maior número na célula do ovo do anfioxo. Mas olha aqui, a divisão tá igual, né? As células têm mesmo tanto ali, que tem uma, duas, vou mostrar com a seta. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, lá atrás, quatro, 8. E aqui, mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro lá atrás. Então, somando 8, 8. Então, não é maior. A gente estudou que é o vitelo que define a diferença. A ocorrência de divisões mitóticas em maior número na célula ovo do anfíbio, mesma coisa, não tem diferença. Há uma distribuição desigual das organelas citoplasmáticas, da célula ovo. Não, a gente não falou isso. Não tem organelas. Aqui, né? São células, cada uma dividida, e aí tem as organelas dentro. Com relação ao tipo de óvulo encontrado nos seres humanos, é correto afirmar que ele é? Isso aqui foi uma exceção que a gente falou, né? Em alguns mamíferos. Vou aguardar. A resposta correta aqui é a letra B.
A gente falou do ovo alécito, porque nele a nutrição do embrião se processará via placenta. Quando a gente está falando de humanos, a gente usa placenta. Telolécito não poderia ser, como? Porque ele fala que a maioria dos mamíferos, mas não é. Alécito, que a gente está falando de humano, né? Alécito com grande quantidade de vitelo na região central e que provoca uma segmentação holoblástica igual? Não, a gente não tem. Definindo que a gente não tem esse tanto de vitelo, né? Não existe. A gente vai ser alimentado via placenta. Observe o esquema abaixo que apresenta um tipo de segmentação de ovos de animais. Aí aqui a gente tem o ovinho. Observem bem. A gente viu essa mesma imagem, quer dizer, não exatamente a mesma imagem, mas uma imagem semelhante, mostrando esse tipo de ovo. E assinale a alternativa que contém as informações corretas quanto ao tipo de ovo, tipo de segmentação e exemplo de ser vivo onde ocorre. Eu vou dar aí um tempinho. Então, a resposta correta aqui é a letra, é a letra C. É um ovo centro-oeste, a gente vê aqui no centro, que a gente estudou, de segmentação meroblástica superficial. Vou colocar aqui, vai para a superfície. E ocorre com insetos. É aquela que a divisão ocorre dos núcleos, enquanto o vitelo fica aqui, ó, no meio. Indique a alternativa correta de acordo com as proposições apresentadas. Aí a gente tem aqui. Os ovos do tipo isolestos ou oligolestos caracterizam por possuírem pouco vitelo distribuído pelo citoplasma e ocorrem nos equinodermos cefalocordados. O que são ovos isolestos ou oligolestos? É aquele que tem bem homogêneo no citoplasma com pouco vitelo. E ele é comum nos equinodermos cefalocordados, no outro que a gente viu antes? Sim, correto. Correto. 2. Os ovos do tipo alesto são óvulos grandes com muito vitelo distribuído de modo desigual na célula e ocorrem nos répteis, aves e alguns peixes. Errado. Alécito, no caso A do 100, então não tem vitelo. E isso ocorre nos humanos, em alguns mamíferos, na maioria dos mamíferos, porque eles são alimentados por placenta. 3. Os ovos do tipo telolesto são semelhantes aos oligolestos, mas praticamente sem vitelo e ocorrem na maioria dos mamíferos. Tá correto, gente? E aí, eles são semelhantes? Não, os ovos telolestos, eles têm muito vitelo no polo vegetativo, já os isolestos têm de forma homogênea e bem pouco vitelo, então não são semelhantes. A segmentação é a série de divisões mitóticas do zigoto que leva à formação da mórula, grupo maciço de células, e seguida pela fase de blastoligase. E 5. A placenta é uma estrutura achatada em forma de disco responsável pelas trocas gasosas CO2 e O2, pela nutrição e pela excreção do embrião e do futuro feto. Aqui vocês teriam que ter uma base que vocês já sabem, né, de desenvolvimento humano, mas por eliminação, obviamente, seria a letra B. Um pesquisador observou o desenvolvimento de um ovo e o descreveu, apontando as seguintes características: ovo com relativa quantidade de vitelo distribuído desigualmente pelo citoplasma, com clivagem holoblástica, né, desigual com a formação de micrômeros e macrômeros, e formação de uma blastocele localizada no polo animal. Com base na descrição do padrão de desenvolvimento desse ovo, pode-se afirmar que trata-se de um ovo de... Pensem aí. Letra C, de um anfíbio. Se vocês lembram no padrão, totalmente bate com o anfíbio. Vamos voltar lá. Só um segundo para mostrar o anfíbio. Aqui a gente tem ele, ó, formando desigual. Aqui embaixo tem mais material de vitelo. Portanto, anfíbio. Resposta correta, C, anfíbio. Assinale a alternativa correta, relacionando os tipos de óvulos, quantidade de vitelo e exemplos de animais. Pensem aí. Relacionem um com o outro. Ovo telolesto não possui vitelo? É o ovo do anfíbio?
totalmente errado, né? Aqui, ó, o ovo telolesto, ele possui bastante vitela, a gema da galinha, então ele possui vitela. O ovo oligolécito possui pouco vitelo e é o ovo do anfíbio. Aqui onde ele erra é em ser o ovo do anfíbio. A gente viu na aula passada que o ovo do anfíbio é outra descrição. C. Ovo heterolesto possui pouco vitelo e é o ovo do inseto? Não, porque o ovo do inseto é o centrolesto. E D. O ovo oligolesto possui pouco vitelo e é o ovo do mamífero? Sim, correto. Foi o primeiro que a gente estudou. Que pode ser chamado também de isolesto, que é homogêneo, no citoplasma, pouco vitelo e comum nos mamíferos. E por último, o ovo heterolesto possui muito vitelo e é o ovo do réptil. Então, incorreto. A resposta correta é a D. Então, aqui eu queria que vocês fizessem uma atividadezinha para memorizar essa aula, que é a esquematização dos tipos de ovo e dos tipos de segmentação, e dando alguns exemplos de animais, né? Pelo menos 3 para cada tipo, por favor. Então, é isso, gente. Bons estudos. Biologia é isso, vocês têm que escrever bastante esses nomezinhos, gravar eles, porque não tem outro jeito. É isso, gente. Bons estudos. Tchau.